Como sabem, a atividade política ao fim de semana costuma abrandar e eu decidi no dia de hoje trazer um vídeo de um arquivo da RTP, que as redes sociais felizmente não deixam morrer, de 2003, num debate que se tornou um apocalipse completo em direto, debate esse sobre a imigração, sobre os limites à imigração e sobre as abordagens mais adequadas para gerir o fenómeno da imigração, que é um fenómeno natural. Ninguém diz que a imigração não tem que existir, agora sermos substituídos no nosso próprio território parece-me um absurdo. E, portanto, vamos ver este excerto do debate e fazer uns breves comentários. Ponho a pergunta: Portugal deve limitar, e uso aqui de maneira expressa e decidida o verbo limitar a entrada de imigrantes? Sim ou não? General Galvão de Melo, o que é que lhe parece? Hoje toda a gente se levanta. Acho bem. diga. Não lhe vou responder bem a isso. Então. Primeiro quero fazer uma observação. Diga. Eu não concordo com esta divisão de sim do lado de lá e não do lado daqui assim. Porque nós todos, julgo que hoje em dia, qualquer pessoa bem formada é evidentemente a favor da imigração. Enfim, de acordo com uma fraternidade universal para que todos devemos concorrer. Simplesmente, nós achamos que essa imigração, até para a defesa dos próprios imigrantes, não pode ser clandestina. Portanto, eu sou partidário 100% da imigração, de receber quando se puder, mas com um controlo absoluto das fronteiras, com uma qualificação de todos os que entram, até para os poderem proteger. Porque o clandestino que vem começa logo por ser vítima de maus empreiteiros, começa por não ter facilidades nenhumas cá dentro. Ora, ou então, aceitamos imigrantes, concorda com a pergunta que eu fiz, eu perguntei, deve-se limitar ou não? E na sua opinião, então, deve-se limitar. Não sei, se neste momento já estamos no limite ou não, porque não sabemos os números. Os números que temos cá. Vamos então. Isto é um fator muito interessante. Vocês reparem que há 20 anos atrás, em Portugal, já não se sabia a quantidade de imigrantes que tínhamos cá. Não deixa de ser interessante que neste momento esta situação, que é praticamente uma caricatura do que era há 20 anos atrás, uma coisa altamente amplificada, um absurdo levado ao extremo do ponto de vista da quantidade de pessoas e das qualificações dessas mesmas pessoas, os filtros nas fronteiras portuguesas são zero e estamos abertos a espaços populacionais com 10 e 20 e 30 vezes o tamanho populacional de Portugal. Nós em Portugal temos 10, 11 milhões de pessoas. Vocês reparem, por exemplo, na quantidade de pessoas que os países da CPLP têm. Só o Brasil. Quer dizer, nós cabemos em São Paulo. Eu não sei se vocês estão a par da quantidade de pessoas que o Brasil tem. Eu não sei se vocês estão a par da quantidade de pessoas que povos que neste momento estão a emigrar para a Europa massivamente têm. E, aliás, a quantidade de filhos que depois vêm ter para cá, que também tem o seu interesse. Portanto, ninguém é contra a imigração como fenómeno. A imigração é um fenómeno natural que toda a história existiu na história da humanidade, sempre aconteceu, e até na história de outros seres vivos que também vão de um lado para o outro. Isso é do mais natural que existe. Agora, isso não tem que significar a substituição populacional de um povo que tem o seu território limitado já há imenso tempo, como é o nosso caso. Temos das fronteiras mais antigas do planeta e, portanto, se não nos damos ao respeito dentro do nosso próprio território, vamos passar a ser estrangeiros na nossa própria casa. E eu, da minha parte, quero um Portugal onde as tradições portuguesas sejam o que se celebra. Eu não quero andar a celebrar as tradições de outro povo qualquer. Em Portugal celebra-se a Portugalidade. Em Portugal não pode haver um único sítio onde comer carne de porco seja ofensivo. Lamento imenso. Isto é um país, tem o seu povo e não temos que andar a vergar-nos às tradições de outras pessoas. Se a cruz de Cristo e carne de porco são ofensivos para determinado povo, lamento imenso informar-vos, estão no sítio errado. Ou há respeito pelas nossas tradições e pela nossa cultura, pela nossa identidade nacional, pelas necessidades da economia com limites quantitativos e qualitativos, ou a imigração não é bem-vinda. Portanto, é uma questão de gestão, sim. A imigração não é um mal por si só, a substituição populacional é uma tragédia, obviamente. Vamos ouvir o resto, até porque este debate vai ficar particularmente intenso a partir de agora. Silvio Serván, diga-me, que tipo de problemas é que o excesso de imigrantes pode trazer a Portugal? Problemas sociais, problemas políticos e problemas económicos. Em primeiro lugar,
problemas sociais graves. Como exemplo? Nós vivemos num país que não sabemos quantos somos, isso é gravíssimo. Júlia, repara uma coisa, o argumento que aquela senhora tem uma intervenção fantástica quando nos diz, mas nós somos um país de imigrantes. A prova que nós não temos capacidade é que há 5 milhões de portugueses que não têm possibilidades de estar aqui em Portugal. A prova cabal é essa. Tem que haver controle à entrada. Isso é o controle das fronteiras. Deixa-me só terminar. Diga. Tem que haver controle à entrada e humanidade na integração. É a única forma de encararmos este assunto de uma forma séria. Agora, se devemos ter mais imigrantes, eu penso que não. Acha que não? Pronto? Acho que não. O primeiro caminho que devia seguir o imigrante que se quer inserir bem, o imigrante que quer trabalhar bem aqui em Portugal, não tem que ter medo da polícia, tem é que ter medo dos ladrões. E o português não tem que ter medo da polícia, tem é que ter medo dos ladrões. E a questão da polícia tem que ser dignificada e tem que ser dignificada de uma vez por todas. Quando fomos à Assembleia da República, o senhor votou contra a legalização dessas pessoas. É claro. Votou contra. É claro. Votou contra. Quantas estão? É claro. Quantas estão? Quantas são? São 200 mil, 300, 400, 500, ninguém sabe. Você também não sabe. Temos que ser responsáveis. Chega de responsabilidade. Imigrantes que trabalham em Portugal, que trabalham bem em Portugal, que contribuem para a nossa economia e também para todos aqueles que tiverem condições para cá vir, mas vir para cá trabalhar com contrato de trabalho. Vir para cá desde uma senhora que seja da limpeza até ao médico, passando pelo professor de física quântica ou outra profissão qualquer. Todos são bem-vindos, desde que seja com regras e com condições. Aquilo que nós hoje aqui defendemos são regras e condições. Para nós que cá estamos, mas sobretudo para vocês que querem para cá vir. Bom, meus caros, este foi o debate. Eu só tenho uma pequena discordância aqui com o que foi dito, que é muito simples. Nem todas as pessoas, e quero que se compreenda que não é uma distinção racial, étnica, o que quer que seja, nem todas as pessoas que venham com boas intenções são bem-vindas por uma simples razão. Tem que haver limites quantitativos para a imigração. É demasiado óbvio. Os serviços públicos não aguentam toda a gente. E, aliás, os portugueses devem ser colocados em primeiro lugar. Porquê é que eu digo isto? A partir do momento que um país afasta o seu povo do próprio país, condenando-o à emigração, única e exclusivamente porque não há condições no seu próprio país, mas torna o país atrativo para estrangeiros, está a gerir mal o país. Um governante que dê prioridade a estrangeiros e que torne o país pouco atrativo para os nacionais, já está a fazer um mau trabalho. E, portanto, obviamente que sim, que as pessoas que vierem não têm que ser maltratadas. Longe disso, por amor de Deus, como eu disse, sou uma pessoa defensora da dignidade humana, somos todos pessoas, obviamente que sim. Ninguém diz que não estou aqui a menorizar qualquer tipo de cor de pele, não estou a menorizar, obviamente que não é esse o ponto. O que se está a dizer é, Portugal tem uma identidade que tem que ser defendida. A substituição populacional é um fenómeno que está em curso já há umas boas, não digo décadas, mas há uns bons anos, sem dúvida nenhuma, e sim, décadas talvez, sem dúvida nenhuma, mais evidente noutros países do que no nosso, mas sem dúvida nenhuma que é um fenómeno que está em curso. E, portanto, qualquer povo, qualquer comunidade política tem o direito a tomar a decisão sobre quem vem para Portugal, sobre quem vem para qualquer país, e, portanto, não temos que aceitar a substituição populacional do nosso povo, e a imigração, para ser um fenómeno aceitável e não ser uma coisa destrutiva, tem que respeitar limites quantitativos. Não podemos receber todas as pessoas, mesmo que haja milhões de pessoas com boa vontade, porque se de hoje para amanhã houver 5 milhões de pessoas que arranjem contratos de trabalho e que venham para Portugal, para mim continua a não ser aceitável. Não é por terem boas intenções que podem vir 5 milhões de pessoas. Então tornam-se uma maioria no nosso país? Obviamente que não. Portanto, limites quantitativos que devem ter em conta a própria natalidade do país, porque os portugueses estão a diminuir e continuamos a importar estrangeiros massivamente, portanto, limites quantitativos, qualitativos também, para os setores que é necessário, priorizando os portugueses, sempre priorizando os portugueses. Portanto, quantitativos, qualitativos, identidade nacional e necessidades económicas. É tão simples como isso. E, portanto, se estiverem todos estes fatores salvaguardados quando falamos da imigração, a imigração é um fenómeno natural que acontece desde que há humanidade. Mais uma vez digo, não só com a humanidade, mas até com outros seres vivos.
E não podemos dizer que de um lado estão as pessoas que odeiam todas as pessoas que tenham outra cor de pele e que venham para cá, querem fechar as fronteiras e enfiar estas pessoas, todas elas em aviões. Não é nada disso. Obviamente que a imigração é um fenómeno natural. Agora, a substituição populacional não é um fenómeno natural. A imigração sempre aconteceu, vai continuar a acontecer. A substituição populacional é inaceitável e devemos todos falar contra ela, como se está aqui a fazer. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. É interessante ver que há 20 anos atrás já tínhamos determinados debates, que acabámos por não sair do sítio, que havia consensos na sociedade portuguesa sobre estes assuntos, mas que determinadas elites políticas com agendas próprias incentivaram estes fenómenos trágicos de destruição dos povos europeus. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais bem aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.